Irmãos, eu quero começar uma série aqui. Os irmãos sabem que no ano passado nós ficamos muitos cultos aqui falando sobre o Espírito Santo. E eu senti, logo na entrada desse ano, de ficar bastante cultos também falando sobre Jesus, a pessoa, quem ele é, sua divindade, sua obra e etc, etc, trazendo revelações profundas, uma cristocenia ou um cristocentrismo, que é o foco do verdadeiro evangelho, sendo ou tendo Jesus como centro de todas as coisas. Inclusive, eu quero pedir aos irmãos do louvor que domingo que vem todas as canções têm o foco na pessoa de Cristo. Todas, absolutamente todas, né? Aí tem lá Isaías 9, tem Filipenses 2:6, abriu mão da sua glória. Então, todas essas canções, porque hoje eu vou começar pelo Evangelho de João, no capítulo 1. Né? E vamos falar bastante sobre a pessoa de Cristo. Eu tenho sentido que a igreja tem de tudo, menos Cristo nela. Hoje se prega de tudo, menos sobre Jesus. E ele é o centro do evangelho. Então, eu venho orando e realmente eu tive essa direção de falar, de aprendermos um pouco e sermos instruídos sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos fazer hoje uma exposição. Deixa eu te explicar o que é uma exposição. É quando você pega um sermão, versículo por versículo, e trabalha isso. Então, hoje eu vou fazer uma exposição do verso 1 ao verso 14, e vamos dissecar isso sobre a pessoa de Jesus, e alguma porcentagem muito pouca sobre João Batista. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 do Evangelho de João. Amém? No princípio era a palavra. Em algumas Bíblias, principalmente Ferreira de Almeida, está o verbo. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. A palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina toda a raça humana. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos ensinando. Pregue, meu Pai, pregue para a sua igreja, pregue para o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o Evangelho segundo João, o qual nós vimos aqui, foi o último evangelho a ser escrito. Deixe-me te dizer, apesar do Evangelho começar falando de Jesus e de João Batista, quando eu me refiro ao Evangelho segundo João, não estou falando segundo João Batista. É o Evangelho segundo João discípulo, João apóstolo, não profeta João. Tem muita gente que ainda faz essa confusão. João, o evangelista, João, aquele que escreveu a carta e também escreveu 1ª, 2ª e 3ª de João e também escreveu o livro do Apocalipse, que é o mesmo, ele foi um dos últimos discípulos que aderiu ao ministério de Jesus. Ele era discípulo de João Batista. Ele não acreditava muito no ministério de Jesus, assim como Tiago e Judas.
Judas e Tiago, irmão de Jesus, foram os dos últimos a aderirem o chamado de Jesus. Tanto Tiago como Judas, que eram irmãos na carne de Jesus. João fazia parte da turminha que demorou a entender porque João Batista saiu de cena para que Jesus entrasse de cena. Então, esse evangelho foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. E pelo que parece, João ele tinha um propósito definido ao escrever esse evangelho. No momento em que a divindade de Jesus estava sendo completamente questionada, e os falsos mestres da época estavam atacando ferozmente a divindade, a natureza de Jesus, João vem para defender essa verdade. E João vem deixar claro aqui nessas linhas escritas que Jesus ele é o próprio Deus que se fez carne. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é o propósito do livro. E em cima disso o evangelista ele faz uma seleção para provar essa verdade. São inicialmente 7 afirmações de quem Jesus é e ele sendo o chamado grande eu sou. As 7 afirmações do grande eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu dou a pausa porque eu sei que tem gente anotando. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São os 7 eu sou que encontra nesse evangelho. João ainda seleciona 7 provas, 7 milagres realizados por Jesus para dar prova exatamente que Jesus é quem ele disse ser, ou seja, Deus. Primeiro milagre, ele transforma a água em vinho, ele cura o servo do oficial romano, ele cura o paralítico de Betesda, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ele cura o cego de nascença, e ele ressuscita Lázaro. Como você percebe, o evangelho de João, ele sintetiza 7 eu sou, codinome a Cristo, 7 milagres, para dar veracidade ao que ele quer abordar. Então, João abre o seu evangelho, aqui a sua escrita, totalmente diferente dos outros 3 evangelhos da Bíblia, do início do Novo Testamento. E a introdução de seu registro é toda a vestidura, o que os teólogos chamam de escopo de todo o livro, que se você entender o capítulo 1, você vai entender do que se trata todo o evangelho de João. E aqui nós vamos destacar algumas verdades no nosso ensino. Primeira verdade, nós vamos falar sobre os atributos do verbo. Em primeiro lugar, o verbo. Quando eu falo verbo, eu me refiro à palavra, como aqui mencionada. No versículo 1, o verbo, a palavra, é eterna. Observe o texto aqui, no princípio era a palavra. Agora, olhem o tempo do verbo. Como você vai perceber aqui, o tempo do verbo está no pretérito imperfeito. Isso significa que no princípio não significa que no princípio foi o verbo, ou no princípio foi a palavra. Quer dizer que no princípio era. Isso significa que ele sempre foi quem ele disse ser. Quando você lê no princípio era o verbo, você deve entender que o que João está fazendo é destruindo a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus. O que João está dizendo aqui de propósito é que Jesus é coexistente e autogerado. Ele sempre existiu. Por isso que João usa o pretérito imperfeito, no princípio era. Não está dizendo no princípio foi, está dizendo no princípio era, ou seja, sempre foi a palavra. Diga amém. O que isso significa? Significa que tudo teve um começo. O universo teve um começo. Os planetas teve um começo, a Terra teve um começo, mas Jesus não teve um começo. Ele já existia, ele é a palavra de Deus, o Senhor já existia. A Bíblia deixa claro nesse ponto que Jesus não passou a existir e ele existe desde sempre. A Bíblia diz que um dos nomes ou subtítulos de Jesus é de ser Pai
da eternidade. Alguém que é eterno não pode ser gerado. Se ele for gerado, ele deixa de ser eterno. Então a ideia que foi difundida na época é que Jesus era a primeira criação de Deus. Por incrível que pareça, ainda essa semana eu tive 2 embates severos com 2, não vou dizer crente, porque eu não considero Testemunho de Jeová igreja, é considerado pelos apologistas como seita. Um deles confrontou a mim diante da igreja. Eu estava pregando, ele se levantou e começou a bater boca, dizendo que eu não podia afirmar que Jesus era Deus. Jesus era um Deus menor, um Deus inferior. E veja que essa é a ideia que sempre foi difundida na época apostólica e que os apóstolos vieram justamente para destruir esse conceito herético de que Jesus é um Deus. Esse texto lido aqui, se você pega a Bíblia do Testemunho de Jeová, vai estar escrito... Que medo, meu Deus. Vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo e o Verbo era um Deus. Agora veja, aqui não diz que o Verbo era um Deus. Aqui diz que o Verbo era Deus. E nós podemos afirmar, de acordo com esse texto, que Jesus é completamente Deus. Em segundo lugar, agora na parte B do versículo, o Verbo é igual ao Pai, porque procede do Pai e é coexistente do Pai. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção no texto. O Verbo estava com Deus. Percebeu? Jesus nunca esteve fora do Pai e nem foi criado. A Bíblia sugere que ele é coexistente. Eu não sei o dia, eu não sei quando, não sei como, mas no dia que o Pai existiu, o Filho existiu. Você entende isso? Isso que ensina, é isso que nós aprendemos, a coexistência. Se o Pai é existente em si mesmo, o Filho também é. No dia em que o Pai existiu, o Filho existiu. Esse é o coração do que nós chamamos de teologia. Perceba que o verbo aqui, ele esteve, ele estava, nos ensina que Jesus sempre esteve com Deus. Ou seja, o Cristo, que é o ungido, que é o enviado, ele é existente de si mesmo. Diga amém. Agora, prossegue. No próximo verso, no princípio era o verbo, e agora diz assim: ele estava com Deus no princípio. Diga amém. E agora prossegue, vai lá no próximo verso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas volta lá no versículo primeiro ainda, porque depois que nós lemos que o verbo estava com Deus, você lê embaixo que o verbo era Deus. Percebeu? Diga amém. Ele não foi Deus. Ele não um dia foi Deus. Ele sempre foi Deus. Isso é poderoso. Isso é importante. Todo o evangelho que João escreve é para provar exatamente a tese de que Jesus sempre foi Deus. E João prova essa declaração de 2 maneiras. Em primeiro lugar, Jesus tem os mesmos atributos do Pai. A Bíblia afirma que Jesus é eterno, a Bíblia afirma que Jesus é onipotente e a Bíblia afirma que Jesus é onisciente. Você percebeu que ele vem da mesma natureza, você percebeu que ele é coexistente e você percebeu que ele tem os mesmos atributos do Pai? Diga amém. Ou seja, Jesus reúne em si todos os atributos que existe no Pai, existe também no Filho. Por favor, Colossenses capítulo 2, no versículo 9, e você vai perceber que em Jesus reúne todos os atributos do que a Bíblia chama de divindade. Tudo que está reunido no Pai também está reunido no Filho. O texto diz: pois em Cristo, diga amém, em Cristo habita corporalmente. Veja, queridos, isso é importante mencionar. O texto diz que em Cristo habita corporalmente, é no corpo dele.
Agora observe como esse texto é poderoso. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que isso significa? Que todos os atributos de Deus também se encontram no Filho. Todos os atributos do Pai também se encontram no Filho. Isso nos ensina que Jesus não é inferior ao Pai e também não é superior ao Pai. Em Filipenses capítulo 2, por gentileza, a partir do versículo 6, preste atenção nesse texto. Filipenses 2, versículo 6. Que embora sendo Deus, como é que está aí? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Preste atenção. Você sabe que o testemunho de Jeová aqui, às vezes até falta instrução, ele pega aquela parte, embora sendo Deus, não usupor de ser igual a Deus. Ele, sabe o que ele está dizendo? Está dizendo que Jesus não se considerou de ser igual a Deus. Não é verdade. O texto não diz isso, o texto diz que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria se apegar. Mas aí veja o próximo verso, o versículo 7. Mas esvaziou-se de si mesmo. Olha o que o texto diz. Embora sendo Deus, não se apegou o ser igual a Deus. Jesus é menor que o Pai? Ele é igual. Diga amém. Não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E como que ele se esvaziou? Assumiu a forma de servo. Que coisa poderosa. É verdade ou não é? Em segundo lugar, a outra tese que João usa para mostrar que realmente Jesus é quem ele diz ser, é a realização das obras. Ou seja, todas as obras que o Pai realiza, Jesus também realiza como co-produtor. Ele opera maravilhas, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas e ele é o governador de todas as coisas. As obras realizadas pelo Pai são consumadas pelo Filho. Glória a Deus. Portanto, pelas declarações do próprio Cristo, que ele fez acerca da sua existência, e pelas obras realizadas por ele, não nos resta dúvida, obviamente, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Jesus é Deus. Em quarto lugar, no versículo 3 de João 1, o verbo, a palavra, é o Criador. Veja o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Que coisa poderosa. Que texto rico. Ou seja, Deus o Pai é o Criador e Jesus o agente dessa criação. Tudo foi feito através dele. E você me pergunta, como assim feito através dele? Você já vai entender a grande revelação. Eu estava num culto e o rapaz me perguntou, pastor, o que é revelação que vocês estão falando? Eu falei, revelação, irmão, é quando uma letra fica gigante na sua cabeça, só que é invisível. É você estar lendo a Bíblia e a letra, pau, dá na sua cabeça assim, ó, de maneira invisível. Isso é revelação. Então veja bem, nada do que foi feito sem ele se fez. Aquele menino que nasceu em uma manjedoura, ele é nada menos que o Criador do universo. Esse menino, chamado Menino Jesus, o mundo foi feito por ele e por meio dele. Quando Deus falava, quando Deus criava, o que você precisa entender aqui no versículo 3 é essa posição. Observe o verso 1, no princípio era a palavra de Deus. Quando você observa essa palavra, é aquela palavra haja. A palavra da criação. Quando Deus falava, haja luz, era Jesus que saía da sua boca. Volta o verso primeiro. Quando Deus falava, haja firmamento, era a palavra que saía da sua boca. O que você precisa entender, que tudo que está em Deus é um espírito. Deus é espírito. Quando Deus dizia, haja isso, haja aquilo outro, era Jesus que saía da sua boca. Diz a Bíblia, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus.
Por isso que a Bíblia diz que nada foi feito sem a palavra de Deus. E ele é a palavra. A Bíblia diz que ele sempre foi a palavra. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Toda a criação saiu da boca do Pai e criou forma através da ação do Filho. E aquilo que saiu da boca do Pai é o que nós hoje chamamos de Filho. Quem entende isso, diga amém. Foi esse que a Bíblia sugere, esse o verbo, essa palavra que você está lendo ali, que criou forma. E nós chamamos de Filho de Deus, porque vimos a sua glória como a de unigênito Filho de Deus. É essa palavra que tabernaculou, o termo habitou entre nós. Foi essa palavra de Deus que saía da sua boca enquanto ele criava Deus. Quando Deus dizia haja, haja, a palavra que saía da sua boca que entrou em Maria e veio ao mundo. Essa palavra que se fez carne. Você sabe que alguns teólogos bugam com isso até hoje. Porque a Bíblia é muito clara, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Diga amém. E eles entram em crise. Só que eu não consigo ver crise nisso, para mim esse é fato. Foi esse verbo, foi essa palavra que criou forma humana e nasceu na terra. A palavra que saía da boca de Deus. Isso nos leva a um quinto princípio, por gentileza, no versículo 4. No versículo 4. O verbo é autoexistente. Preste atenção. Nele estava a vida. E esta, falando da vida, era a luz dos homens. Que texto poderoso sobre Jesus. Isso significa, todos os seres que existem, sejam anjos, sejam animais, sejam homens, têm uma vida. E veja que nós temos dois termos para a palavra vida. Nós temos bio e temos zoe. Bio é a vida que te faz viver, o sopro da vida. Zoe é a vida espiritual de Deus. Quando a Bíblia diz aqui que nele estava a vida, a palavra que você encontra ali não é bio da vida humana, é zoe, é a vida de Deus. Em Jesus estava o quê? A vida de Deus. E é essa vida de Deus que dava vida a todos os seres que existem no universo. Anjos, homens, animais, etc. Tudo que tem vida foi produzido, foi causado pelo zoe de Cristo. Todos os seres existentes receberam vida e essa vida saiu do verbo. Nenhum desses seres criados tem vida em si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, ele vai para a terra, o corpo, o pó, volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Você percebeu que a sua vida não é sua. A sua vida é de quem? Ela é de Deus. Por isso que você percebe que Deus é o único que pode dar e tirar a vida. É dele a vida. Diga amém. No entanto, nós perdemos a vida porque ninguém tem vida em si mesmo. Por isso que ninguém vai conseguir fazer clonagem. Eles já têm máquinas de criar por impressão 3D, carro e etc, mas ninguém pode criar um homem a partir de uma impressão, porque precisa do bio, do zoe, que é a vida de Deus no homem. Por isso que nós aprendemos com isso, todos os seres criados não têm vida em si mesmos, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Você percebeu? Ninguém deu vida a ele. Não pense você que o Pai deu vida para o Cristo. O Pai deu vida para o Filho. Para o Filho gerado, por Jesus. O que você precisa entender sobre Jesus, eu vou me antecipar a outros fundamentos mais no futuro, que Jesus é o título. Desculpa, Jesus é o nome, Cristo é o título.
Jesus é o nome dado ao Cristo que encarnou. Jesus não passou a existir em Maria. Ele sempre existiu. Ele se encarnou em Maria. Percebe o que eu estou dizendo? É o que você deve entender aqui nessa noite. Ele sempre existiu. Ele é coexistente. No dia que Deus existe, Jesus existe. Diga amém. Não pense que o pai um dia falou assim, eu vou fazer o filho. Agora Jesus é a primeira criação. Essa é uma heresia que já foi destruída pelos pais da igreja. Nunca põe isso na sua cabeça. É uma heresia terrível. Quem crê nisso, olha irmão, esse é um dos pilares para você saber que você está salvo. Crer que Jesus é Deus plenamente. Ele não é um ser criado, gerado. Ele sempre foi Deus. Diga amém. Então, sobre Jesus, a Bíblia diz que ele é existente em si mesmo. Jesus não foi criado, ninguém deu vida a ele. Ele é a vida. Temos ali um artigo definido. Ele não tem a vida. Como assim? Eu vou te dar a vida e você dá para alguém? Não, ele é a vida. Diga amém. Todos os anjos saíram de Jesus. Todos os animais saíram de Jesus. Todos os homens saíram de Jesus. Olha, eu amo estudar sobre Deus. E quando eu falo Deus, eu falo de Pai, Filho e Espírito Santo. Falo da essência completa de Deus. Diga amém. Em segundo lugar, as atitudes em relação à palavra ou em relação ao verbo. Agora vamos ler do versículo 6 ao versículo 9, para ver as atitudes em relação ao verbo. Diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Agora falando do profeta, amém? João Batista, não do que escreveu a carta. O que escreveu a carta está falando sobre o profeta João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Agora observe o verso 8, que é muito importante. João não era a luz. Fala bem alto. Mais alto. Eu quero aqui dizer uma palavra profética e agora uma palavra do Espírito. E eu sei que isso vai para a internet e sempre cria proporções astronômicas. Eu quero dizer para Genoduque, Valdomiro Santiago, etc, etc. Você não é a luz. Eu quero dizer para a maioria desses cantores que se acham importantes, que fazem 1001 exigências, vocês não são a luz. Essa é a relação que devemos ter em relação a Cristo. Sair de cena. A Bíblia diz que João Batista sai de cena. E ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Qualquer pregador, qualquer ensinador, qualquer cantor que roubar o centralismo de Cristo é idolatria. A Bíblia diz que João não se considerava sequer digno de desatar as suas sandálias. As pessoas queriam proclamar João como Messias. Olha, veio o Messias. João falou assim, Deus o livre, vocês estão loucos. João falou, cruz credo. Ave Maria. Vocês estão loucos. Vocês piraram. Vocês querem que eu morra antes da... Rapaz, se você me conclamar, Messias, eu caio duro aqui agora. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. João dizia, eu vim, gente, eu não sou digno nem de desantar. Depois de mim, João, olha o que João fala, vem outro maior do que eu. Eu peguei um livro na minha mão, de Joel Osteen, um outro, Valdomiro Santiago dos Estados Unidos. Claro, com um pedigree. Joel Osteen pegou um livro e ele escreveu assim, eu. Gente, o livro é best-seller, eu. Acho que faltou coragem para ele colocar eu sou.
Aí perguntaram, ele fala de amor, ele fala de tudo, dá conselhos, um livro dessa grossura. Aí a Oprah, entrevistando Joel Osteen, perguntou assim, por que você não fala de Deus no livro? Eu estou falando pastor de uma das maiores igrejas do mundo, Lakewood Church. Por que você não fala de Deus? Eu falei assim, porque eu quero. Porque eu quero é que o povo veja em mim um bom exemplo. Vai para o inferno, rapaz. Rapaz, eu nunca vi coisa boa acontecer com gente, coisa ruim acontecer com gente boa. Pastor, eu já vi, nunca. Eu nunca vi coisa ruim acontecer com gente boa. A única coisa ruim que aconteceu com uma pessoa boa foi lá na cruz. Falei, pastor, isso não pode falar? Não, não posso não tem ninguém bom. Foi Jesus que disse, só tem um bom. Só um bom. Não tem ninguém que possa ser exemplo. Não tem ninguém que possa ser testemunho. Sabe, vocês estão me conhecendo aqui agora, essa igreja é nova. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu já falei em Campo Largo e eu acho que alguns não entenderam ainda. Um dia eu vou decepcionar você. E o que você vai fazer com isso? Pergunta para o Toninho aqui quantos tocos ele já levou de mim. Mas ele aprendeu, ele me ama porque me ama. Você vai viver trocando de igreja quando você descobrir que as pessoas que você admira têm as suas falhas? Irmão, não pense que as pessoas têm pecados piores que os seus, porque elas cometem pecados diferentes dos seus. É muito fácil falar que Valdomiro Santiago é falso profeta. Da escala de 1 a 10, ele está em 10,5. É fácil falar que a Genotruque é falso profeta. Da escala de 1 a 10, ele está em 15. É fácil falar que Edir Macedo é falso profeta. Agora eu quero que você me diga, aqueles lobos em veste de ovelha, que estão escondidos atrás do púlpito, que falam manso, que não estão na mídia, que são maçons, que bebem, que fumam, que estão casando gays, esses aí, de igrejas históricas, que são os mesmos que estão na mídia, fulano é falso profeta, ciclano pede 9 milhões, esses camaradas aí, que defendem casamentos, esses que defendem que pode beber. Esses dias eu vi um camarada na internet fez um vídeo dizendo que não houve nenhuma música evangélica. Ele só gosta de música secular. Ele falou Phil Collins, B.B. King. Eu tenho um gosto apurado, diga-se de passagem. É um bom gosto, diga-se de passagem. Agora você percebe? É muito fácil. Você sabe, quando Jesus fala sobre não julgar, ele não está falando que é errado você julgar alguém. Ele está falando que primeiro você deve tirar a trave do seu olho para depois julgar alguém. Jesus está falando você ter 2 pesos e 2 medidas. Você ser muito duro com o pecado do outro e muito condescendente com o seu pecado. Ele está condenando o pecado da hipocrisia. Hoje, falei com um querido. Não, porque fulano, falso profeta. Beltrano, falso profeta. Querido, mas esse aí que está falando que esse é falso profeta, porque diz que, eu vi assim, porque vendem disco nas igrejas. O que está falando contra os que vendem disco, tem 15 livros escritos e vende um monte de livro. O que vai lá e fala que os Gideões é um verdadeiro mercado gospel, eu fui em conferência de igrejas reformadas, que é uma verdadeira feira de livro e caríssima, em Águas de Lindóia. Tem algum erro disso? Eu acho que não, é uma editora que promove. Agora, os mesmos que condenam são os que fazem o mesmo. Irmãos, nós estamos tendo desvios em todos os segmentos da igreja. Nos neopentecostais, nos pentecostais e nos tradicionais. Mas ainda há 7 mil que não se dobraram. Nós temos remanescentes entre os pentecostais, nós temos remanescentes entre os neopentecostais. É pouco. Mas nós temos remanescentes entre os tradicionais. E aí eu vou generalizar tudo? De maneira nenhuma. Esses dias eu fiquei muito triste. Um pastor de linha tradicional, do qual eu respeito muito, os reformados, fez questão de pôr um post na internet. Eu marquei só alguns assim que eu achei que tinha que marcar. Não marquei todos não, não tenho maturidade para ler aquilo. Ele falou que manda embora da igreja, e ainda fala graças a Deus, quando ele vê que um irmão fala em línguas, ou ele é batizado com o Espírito Santo na igreja, ele manda embora, expulsa.
Ele fala assim, graças a Deus eu mando embora. Gente, olha, eu fiquei uma semana em choque por ler aquilo. Choque assim, triste ler um negócio desse. Sabe, irmãos, quando eu leio isso sobre João diz assim, sobre João, ele não era a luz. Isso nos dias de hoje tem um peso fora do comum. Você sabe que eu tomo cuidado de não trazer os holofotes que são de Cristo para mim. Fala, Senhor, por favor, Pai, se o Senhor perceber que eu estou atraindo atenção, que eu estou no Senhor, tenha misericórdia. Nós devemos entender que Jesus tem que aparecer, que Ele tem que ser o centro, o nome dEle tem que ser glorificado. Antigamente, quando eu falo antigamente, é porque não é muito antigamente, porque eu sou novo. Eu dizia assim, para minha digníssima esposa que me pegou para criar, eu falava assim, nossa, fulano está sumido, né? Sobre cantores. Ciclano está sumido, né? Um dia ela se irritou, a Surubim. Para quem não conhece, a minha esposa é um anjo na realidade. Não é uma mulher, não é um ser humano. E a Surubim, falava assim, que fique sumido e apagadinho. O que você quer falar, mulher? É normal, o certo é todo mundo ficar sumido mesmo. Você deve entender que você é a luz do mundo. Quem brilha aqui é Cristo. Sabe o que eu vejo? Hoje, dentro das igrejas, uma briguinha por funções. Eu nem vou dizer ministérios, porque ainda eu estou em dúvida se quem briga por ministério tem ministério. Quem tem ministério nunca briga por ministério. Só briga por ministério quem não tem. Eu estou calmo. Entendeu? E aí você fica vendo que isso aqui, irmãos, esse fundamento é muito importante. Ele não era a luz. Ele veio para falar da luz, para testemunhar sobre a luz, para revelar a luz, para desatar as sandálias da luz, para mostrar o Messias. Aí você vê que João Batista sai de cena. Meu querido Hélito, você com essa barbinha aí de qualquer coisa, faltando uma bucha para limpar esse rosto. Você vê como que isso que eu estou falando é de uma importância muito grande e totalmente atual? Porque sabe o que eu vejo hoje? Do advento do YouTube, eu não sei o que vai virar ainda esse YouTube ainda, acho que vai ser uma desgraça ainda. Do advento do Facebook, para cá, não existe mais gente anônimo. Todo mundo tem seu palquinho. No mínimo, umas 150 curtidas você recebe. Você percebe que realmente as pessoas, elas têm um certo destaque hoje. Esse dia eu curti até coisa do Pedro. Irmão, olha onde o mundo foi parar. O Pedro colocou não sei o que, daquela porcaria daquele Tinketorce, eu só dei risada, falei, isso vai causar. Não causou não, porque eu não sei se o Pedro deletou antes que causar, está lá, então vou fazer causar amanhã. Você começa a perceber que cada um quer ter a sua atenção. Meus queridos irmãos, mas no Evangelho não existe isso. Nós devemos ter o espírito que João Batista teve. É tudo sobre Jesus, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu lhes pergunto, a sua vida tem feito o Cordeiro receber a recompensa do sacrifício dele? Você sabe que essa pergunta é séria. O Cordeiro tem recebido a recompensa do seu sacrifício com o nosso jeito de conduzir o nosso ministério, o jeito de conduzir o nosso talento, o jeito de conduzir e etc, etc, etc. Eu me preocupo com isso. E toda vez que eu leio, principalmente essa exposição aqui, ela é chocante. Ele não era a luz, ele veio para revelar a luz. Ele não toma a glória para si.
ele diz que ele cresça e que eu diminua. Essa é boa também, viu? Temos aqui, agora do verso de 10 a 11, a rejeição. Estamos dentro da reação ao verbo. A primeira reação é positiva, é a de João. Mas temos a reação do povo. João Batista tem uma reação positiva quanto à palavra. Mas e o povo? Versos de 10 a 11. Irmãos, aqui tem o que nós chamamos de revelação. Revelação é entendimento, né? Versos 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus, agora isso aqui é de forma objetiva, não genérica, os seus, falando do povo de Israel, não o receberam. Isso aqui do versículo 10, põe lá, é de uma revelação e de um tesouro inigualável. Quando você pega esse texto do versículo 10, obviamente, ele veio e o mundo não o reconheceu, você deve estar falando, você pensa que é quando ele se fez carne, mas não é. Aqui está falando de sempre. Ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele criou o mundo, ele fez o mundo, e ele sempre esteve no mundo, e o mundo nunca percebeu quem era Jesus. Por isso que eu falo que Jesus é o Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, por favor, João capítulo 1, veja agora nesse mesmo capítulo, verso 18, por gentileza. Versículo 18. Leia esse texto em voz alta. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Epa, presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Eu quero que você diga isso bem alto. Ninguém. Agora você vai bugar. Essa é a linguagem da rapaziada. Bugou. Vai dar um tilt agora. Porque veja bem, a Bíblia toda fala que Deus foi visto. Olha, Isaías 1, versículo 6, põe por gentileza o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías 1, versículo 6. Você vai perceber que a Bíblia inteira, no Velho Testamento, mostra algumas pessoas. Volta um pouco antes. Isaías 1. Não, Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. Eita. O outro texto é de Ezequiel. Outro texto é Ezequiel 1. Olha lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Espera aí. Agora põe Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel também fala que viu. Em Êxodo 33, Moisés diz que o viu. Daniel o viu. Ainda fez um desenho. Cabelos brancos como a neve e os olhos como chama de fogo. João em Apocalipse diz que viu. Você percebe? Agora, quando você vai em João 1, no versículo 18, deixa lá João 1 e 18, você percebe que não só João, o evangelista, mas também o apóstolo São Paulo diz que Deus nunca foi visto, jamais será visto. De quem que eu estou falando? Estou falando do Pai, que é Espírito, que habita numa luz inacessível, que homem jamais viu e jamais verá. Epa! Quem era visto então? O próprio texto explica. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está o Pai, esse que sempre mostrou o Pai. Adão, com quem que Adão conversava então? Irmão, se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos com Jesus no Éden. Eu estou numa raiva de Adão que você não tem noção. Irmão, eu falo um negócio desse, me dá vontade de dar uma facada no pescoço de Adão. E essa eu não erro. Pastor, não pode brincar. Se não pudesse brincar, ele não brincaria depois. Ele levou isso na brincadeira, não fomos nós.
Eu menti? É. Mas Adão merece umas facadas, merece. Ó, agora veja, se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos com Jesus no Éden. Você já parou para pensar nisso? Mas dá uma raiva desse miserável, desgraçado por nome Adão. Porque eu falo desgraçado no sentido maior da palavra, sem a graça. Agora você percebe, quem que Isaías viu? Quem que Moisés viu e se escondeu na fenda e Jesus passou, ele viu pelas costas? Jesus. E Abraão? Abraão, aí eu fico com inveja. Porque de Abraão, gente, dá vontade de dar umas... Abraão, você é um cara de sorte, seu velho. A Bíblia diz que Abraão estava trabalhando do lado da tenda e veio 3 homens, 2 anjos e Adorreno. A palavra Adorreno é Adonai, a tradução para Adonai é Senhor. Então veio Adonai, com o rosto tapado. Abraão trabalhando, quando ele levanta a cabeça, ele vê 3 homens. A Bíblia diz que quando ele olha, ele se prostra ao do meio. Abraão fica tremendo, eu faria xixi na calça. Abraão fica tremendo. Quando ele percebe que é o Senhor, quando ele analisa e observa que ele é o Senhor, a Bíblia diz que ele grita para Sara: prepara a comida! Sara, prepara a pamonha! Arroz com piqui! Prepara aí o fubá, mulher! Põe água no feijão! Porque o Senhor está na nossa casa. E Jesus, como é que Jesus estava ali? A Bíblia usa esse termo, o nome é teofania. É quando Deus cria uma forma e se esconde no corpo. Agora, Jesus sempre esteve no mundo e ele assumia formas. A forma de Jesus e Maria já é uma forma permanente. No Velho Testamento, ele assumia formas temporárias. Quem está entendendo esse mistério? Glória a Deus. Que coisa poderosa. Por favor, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16. Você vai entender o que eu estou falando agora. Fala que esse é um mistério fora do comum. Que esse é um mistério revelado. 1 de Paulo a Timóteo 3 e 16. Leia em voz alta, vai lá. Não há dúvida que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Explicou tudo sobre a trajetória de Jesus. Uau! Eu estou falando sobre o Criador, o sustentador do universo, o governador, que a Bíblia diz no versículo 10, sempre esteve no mundo, mas o mundo nunca o reconheceu. Você reconhece Jesus hoje? E você sabe como que você reconhece Jesus? Esse mesmo João, no capítulo 17, fala como nós reconhecemos Jesus em nossos dias. João 17. Vamos ver lá. João 17, no versículo 13. Já voltamos ali. Como que reconhece Jesus hoje? Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Jesus está falando para os discípulos. Verso 14. Lê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Prossegue, 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Verso 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está orando ao Pai pelos discípulos. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora ele dá testemunho dele. Verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está orando ao Pai, intercedendo pelos discípulos. Verso 19. Em favor deles eu me santifico, para que eu também eles sejam santificados pela verdade. Próximo verso. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creem em mim, por meio da mensagem deles. Agora Jesus já não vai orar mais pelos discípulos, vai orar por toda a igreja.
Olha o que ele fala. Verso 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Sabe como que o mundo reconhece Jesus hoje? Quando você está em unidade com seu irmão em Cristo. Leia de novo. Sabe por que ninguém quer vir para as igrejas mais? Por causa dessas brigas ridículas entre tradicional e etc. na internet, quem está certo, quem está errado. Meu querido, olha, eu sinceramente, e tem gente que ainda fala assim, não, eu estou fazendo bem. Você não está fazendo bem. Jesus é o pastor da igreja. Ele não perdeu o controle dessa igreja. Não assume a posição dele. O texto deixa, para que o mundo saiba. Agora veja o verso 21. Verso 22, por favor. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora olha o verso 21. O mundo só vai crer que Jesus é o Senhor quando vê você em perfeita unidade com seu irmão em Cristo. Lê em voz alta o verso 21, todos vocês, vai lá. Diga misericórdia. Jesus, isso me dá temor. Isso me dá temor. É muito fácil ser crente na internet, né, gente? Não precisa cumprir esse texto. Crente de YouTube não precisa cumprir isso aqui. Crente de culto online não precisa cumprir isso aqui. O mundo, e agora eu vou falar, a sua família só vai crer em Deus quando vê você em perfeita comunhão com os irmãos de igreja e com a sua família. Quando alguém falar assim, poxa, que exemplo esse casal dá. Que exemplo esses pais, mas esses filhos dão. Que exemplo, eu vejo em fulano, que exemplo, você vê, sempre tem irmãos na casa deles em perfeita comunhão, não é um falando do outro, é gradeando contra o outro. É assim que nós reconhecemos Jesus em alguém, o amor que ele tem pelo próximo. Meu Deus, é forte ou não é, gente? O texto aqui deixa claro que Jesus sempre esteve no mundo. E você sabe que a prova disso é o Salmo de Ascensão que Davi escreveu. Salmos, por favor, 24, versículo 7. Davi está falando sobre Jesus. É chamado na Bíblia de Salmo de Ascensão. Sugere que quando Davi tem essa visão, que Davi também era profeta, ele estava vendo Jesus na hora que ele sobe ao céu e assume o trono. Ora, Jesus veio ao mundo, ele encarnou, a palavra, diga amém, se fez carne, e o trono ficou vazio. Você entende o que eu estou falando? A Bíblia diz que ele esvaziou-se do seu trono de glória, esvaziou da glória. Então o trono ficou vazio. E ele esvaziou-se da onipresença. Por isso que ele dormia e viajava de barco. Então o trono, se ele esvaziou da onipresença, o trono ficou vazio. Presta atenção. Esse salmo é um dos textos mais reveladores da Bíblia sobre Jesus. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Agora veja. Para um Deus invisível, imortal, que a Bíblia diz que nem o céu comporta o Criador. Deus é maior do que o céu. Precisa se abrir portas? Responda. Mas as portas se abrem para quem? Para a palavra que se fez carne. Agora, preste atenção. Davi diz assim, abram-se as portas eternas, abre as portas para que entre o Rei da Glória. Prossegue parte B do texto. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Agora preste atenção, temos um português experimental. O texto diz, quem é o Rei? Aqui é subjetivo. Pode ser que Davi esteja vendo, tendo uma visão. Mas o próximo verso não está falando que ele está vendo. Olha o verso 9. Parece que ele está falando o mesmo texto? Não. Abram-se as portas antigas para que entre o Rei da Glória. Observa a diferença nesse texto. Parte B. Quem é esse? Sabe o que significa?
que Davi estava lá na hora. Davi estava na hora que Jesus... Uau! Deixe-me te explicar. Jesus morreu, ressuscitou, agora está no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele é levado aos céus por uma nuvem e ele chega no céu. Aquele Jesus humilhado, escarnecido, que não quiseram ele, que massacraram ele, agora ele chega no céu. Na hora que ele chega no céu, olha, é isso que Davi está falando, as portas se abrem. Quando as portas se abrem, os anjos estão prostrados. O texto sugere que Davi está vendo aquilo, por isso que ele fala, quem é esse? Porque era um mistério escondido. E agora aquele Jesus com a mão furada, com os cabelos glorificados, que tanto João, esse João em Apocalipse fala, e Daniel fala que seu cabelo é branco como a neve, ele começa a andar com toda a sua glória, com toda a sua magnitude em direção ao trono, que há 33 anos estava vazio. Os anjos com saudade da majestade. E ele começa a caminhar. Agora nós estamos falando do rei do universo, do Criador. Não é mais o menininho da manjedoura. Não é mais aquele humilhado. É o rei de toda a terra. E ele se assenta e assume a sua glória. Uau! Por isso que Davi disse, quem é este? A visão de Davi é essa, assim, ó. Quem é esse? O rei da glória. Aí a Bíblia fala como que ele é chamado. Prossegue. O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Sabe o que o apóstolo São Paulo fala? Se vocês soubessem quem vocês tinham matado, vocês não teriam matado o rei da glória. Ele é também chamado Senhor dos exércitos. Com quem que Jacó lutou? Ainda levou a Paulistinha ainda. Saiu manco. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E levou uma bicuda ainda para deixar de ser besta. Devia ter levado mais umas 3. Quem que estava com Daniel na cova? Que quando o rei abre e fala, tem alguém com Daniel tapando a boca dos leões. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus sempre esteve com você, que Ele nunca te desamparou. Nos momentos mais tristes, angustiantes da sua vida, Jesus sempre esteve do seu lado, lá quieto, lá em silêncio, e você nunca esteve sozinho. Eu digo a você aqui agora, que nesse momento da sua vida, quem está ao seu lado não é só um simples anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o buscam. Deixe-me te dizer, toda vez que você lê na Bíblia o anjo, não está falando de um anjo. Jesus tinha o nome de o anjo do Senhor no artigo definido. Sabe quem acampa do seu lado? É o próprio Cristo que está com você, que anda, que te protege, que te guarda. É o Senhor da sua alma, é o Senhor da sua vida. Você não está sozinho, querido. Você entende isso? Você entende que Jesus sempre esteve com você? Sempre esteve com os seus? Volta, por favor. João 17. Esse texto que Jesus fala sobre os seus filhos e discípulos. No versículo 12, João 17, 12. João 17, 12. Leia lá. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo teu nome que me destes. Nenhum deles se perdeu. Mas ele fala, a não ser aquele que já estava... Aí entra a questão, que não vou entrar no mérito da questão, mas tem gente que fala que Judas foi escolha de Judas, mas o que está escrito ali é outra coisa. A não ser aquele que estava destinado para a perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você sabe como é que eu entendo esse texto? Eu não entendo que Judas era a pessoa destinada. Eu entendo que um era. Mas Judas entrou na brecha. Ele levantou a mão. Eu aceito trair. Cuidado com essas brechas, irmãos. Cuidado.
Sabe, é muito poderoso você entender que Jesus sempre esteve. E você sabe que João 14, no versículo 18, olha o que ele fala para nós. João 14 e 18. Irmãos, eu vou fazer uma série sequencial do Evangelho de João. Você vai chorar. É um dos evangelhos mais fortes da Bíblia. Vocês já assistiram o filme, a série A Bíblia, que é sobre o Evangelho de João? Eu vou dar tarefa de casa para vocês. Eu prego a série, eu prego a Bíblia e você depois assiste ela. Tem na Netflix. Vocês tudo tem Netflix aí, seus piratas. Vocês vão assistir lá. João 14, versículo 18, diz assim, ó: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora presta atenção, esse texto não está falando da segunda vinda. Esse texto está falando do Espírito Santo. Porque Jesus continua conosco. Através de quem? Veja, por gentileza, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Como que Jesus está com você agora? Por isso que ele fala, voltarei para vocês. Olha esse texto. Gálatas 4 e 6. Porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações. Aleluia, Jesus está aqui agora. O Espírito de seu Filho. Oh, irmãos, que coisa poderosa. Jesus está conosco. Jesus está aqui agora. Aleluia. Você percebeu quem andou com Adão? Você percebeu? A Bíblia diz que depois que os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra, ficou Adonai do lado de Abraão. Quando Adonai saiu, ele deu aquela olhadinha bem sinistra para trás, assim, deu aquela piscadinha assim, para Abraão, assim. A Bíblia diz que Abraão percebeu que quem falava com ele era Adonai. Ah, não, irmão, eu mijo na calça tudo. Você tá besta, rapaz. Se Jesus aparecer assim, dessa piscadinha, eu morro. Alguém falou, pastor, qual seria a sua reação se Jesus aparecesse? Falei, leia em Apocalipse, que João caiu feito morto. Essa seria a minha reação. É impossível ter outra. Agora, você sabe o que eu vou te dizer? Nós aqui, diz a Bíblia que somos mais privilegiados do que esses todos. Jesus andou com eles e eles não reconheceram. E os discípulos do caminho de Emaús? Irmão, eu tenho vontade de dar uns cascudos naqueles discípulos. Jesus trocando ideia. Aí na época do pastor Cliff cantava uma música assim, ó. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras. Os discípulos conversando diante de Deus e todo o povo, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Puxa, Jesus e Jesus, irmão, é tão senso de humor violento. Não é igual desses pregadores humoristas, mas Jesus está ali abraçando. Pois é, né? Pois é, então, e aí? Só Jesus está ouvindo aquilo, irmão. Ô, Jesus, para que fazer um negócio desse com a gente? Aí a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento. Aí ele diz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te seguiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Isso é de Joel Jones, da época
a palavra se tornar filho de Deus. Porque antes de ter Jesus, ninguém é filho, somos criaturas. Depois de Jesus, você passa a ter o direito de se tornar. Você passa a ser filho de Deus. Então deixe-me falar uma coisa clara, isso serve para você dizer na sua célula, serve para você dizer para quem você está ganhando. Não existe essa que todo mundo é filho de Deus. A todos os quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga amém. Diga, eu sou filho de Deus. Primeira coisa que destrói esse argumento de João: a fé é universal em sua essência. Então isso nós aprendemos que a fé não é para alguns. Olha a palavra, todos. Quem pode se tornar filho de Deus? Todos que recebem o Filho de Deus. 1 de João 2:23, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Você percebe, meu querido Lilo, que o segredo da salvação está no Filho. Quem confessa o Filho tem o Pai. Então tem uns engraçadinhos que falam assim: você tem o Filho, eu tenho o Pai. Mas a Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho também tem o Pai. É lindo ou não é? Então ele veio, aqui no versículo 11, agora está falando de maneira explícita, que é para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Está falando para os judeus. Aí ele olhou para você. Que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, a fé oferece uma posição privilegiada. Diz aqui, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que nós aprendemos? Você parou para pensar que honra é essa? Minha querida visitante, nem todo no mundo é filho de Deus. Você é. Isso deveria ser suficiente para curar sua depressão. Isso deveria ser suficiente para curar o seu mimimi. Porque tem gente que ele é filho de Deus, mas se Deus me der um carro, também. Eu sou filho de Deus, mas também é pai, podia me dar uma casa. Eu sou filho de Deus, mas Deus pode fazer uma cura também. Irmão, eu não estou indo para o inferno. Eu estou indo para a glória. Ele me comprou com preço de sangue. Inclusive, essa briga aí do Vardomiro, os crentes que não lê Bíblia começam a querer atacar o outro sem Bíblia. Agora não é o sangue de Jesus que cura mais. Não, nem o de Jesus e nem o do Valdomiro. O sangue de Jesus não cura e nunca curou. 1 de João 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não tem nada a ver com o sangue de Jesus cura. Diz que ele purifica do pecado. O sangue de Jesus tem uma função. Primeiro, nos livrar e nos livrar do diabo. A Bíblia diz, e eles o venceram sobre Satanás pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o diabo vem, você fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, ele, vaza. Mas o sangue de Jesus não tem função curativa. Quem cura é o nome. Jesus diz, no meu nome curarão os enfermos. Então, crentaiada, não é nem o de Jesus e nem o do Vardomiro. Vou dar uma facada nele, vai ver. É brincadeira, vou dar facada em ninguém, irmão. Deixa o povo que dá facada à vontade para lá. Acho que Deus cuida desse povo, a gente só vai pregar a palavra, né? Deixa esse povo que está na mão de Deus. Agora você começa a perceber que a fé é um privilégio. É ou não é? É um privilégio, querido. Você pode dizer isso 3 vezes, eu sou filho de Deus. 1, 2, 3, valendo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você tem que estufar e falar assim, quer saber de uma coisa? Jó, tem casa, tem dinheiro, tem nada. Minha mulher ficou doida. Mas o meu Redentor viveu, tem Deus. A minha maior riqueza, eu tenho o Senhor. Querido, o meu nome está no livro da vida. Eu não vou para o inferno. Dentre tantos no universo, ele olhou para mim. Ele viu a mim e falou assim, eu gosto desse goiano. Jesus me deu um like.
Jesus fez um joia para mim. Ele me curtiu. Você consegue entender que privilégio é esse? Jesus deu um like em você, irmão. Fala para o irmão, eu não gosto desse negócio de falar para o irmão do lado, mas essa vai ser legal. Vocês percebem que eu nunca repito isso, que eu não suporto esse negócio aqui. Fala para o irmão, diga aí. Ah, irmão, prega a palavra, rapaz. Mas, olha para o irmão do lado e fala para ele assim, Jesus te deu um like. Fala para ele, Jesus fez um joia para você. Dá um joia para o irmão. Fala, Jesus fez um joia para você. Eu sou privilegiado. Eu sou filho de Deus. A fé não opera por meios naturais. A Bíblia diz assim, dos quais não nasceram da carne, nem de homem, mas nasceram do Espírito. Na família de Deus não se entra por hereditariedade. Porque você quer ou porque a ajuda na família de Deus se entra através de Cristo. E em último lugar, Gianluca, vem aqui para aparecer que está terminando. A encarnação do verbo. Olha o verso 14, o último verso nosso. Isso é o que nós chamamos de sermão expositivo. O que é um sermão expositivo, pastor Cliff? É quando o pregador só prega a Bíblia. E ainda assim, 5% você dá umas opiniões, pessoal. Dá umas criticadas, não sei o quê, mas... Charles Spurgeon dizia que quando o pregador só fala da Bíblia, é o próprio Deus falando, porque é a palavra de Deus. Costumo dizer que a Bíblia é o Espírito Santo em letras. A Bíblia diz que ele é o Espírito da profecia. Então, olha o verso 14, diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne. Quem é que saía da boca de Deus quando criou tudo? Jesus. Quando Deus disse, haja luz, quem saía da sua boca? Quando Deus disse, haja firmamento, quem saía da sua boca? Nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? A Bíblia diz, a imagem e semelhança de seu Filho os criou. Romanos 8, 29, nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Veja, nós já fomos a sua imagem, deixamos de ser com a queda, voltaremos a ser de novo. Que coisa poderosa. Ele se fez carne e vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós aprendemos um princípio seguinte. O verbo, a palavra, assumiu natureza humana. Agora perceba. Ele era Deus e assume natureza humana. Mas ao assumir natureza humana, ele não deixa de ser Deus. Aqui está o segredo que buga a cabeça de todo mundo. Veja bem, quando a Bíblia diz que a mulher de Ló se tornou estátua de sal, ela deixa de ser mulher de Ló e passa a ser estátua de sal. Mas sobre Jesus, a Bíblia diz que quando ele se torna homem, ele não deixa de ser Deus, ele assume mais uma natureza. Ou seja, Jesus é o único que tem natureza humana e natureza divina. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é completamente Deus e completamente homem. Ele é Deus sem ser homem e ele é homem sem ser Deus. Por isso que o escritor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que se compadeça de nós, o qual foi sujeito a todas as tentações, mas venceu todas. Jesus conhece a sua dor. Porque ele também, pastor, Jesus ainda é homem? É glorificado. Porque a Bíblia diz sobre Jesus hoje, Marquinhos, que há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, ele ainda está mediando. Então ele precisa, em estado glorificado, mediar a sua salvação. Por isso que ele ainda tem as duas naturezas. O nosso Deus sentiu e sente na pele o que nós sentimos. Por isso que ele compadece da sua dor. Ele compadece da sua angústia. Não pense você, poxa, como que Deus pode saber o que eu estou sentindo? Ele sabe. Porque ele foi homem, sentiu e passou por tudo. E ele está com você hoje.
E Ele tem as coisas certas na hora certa, agindo e trabalhando. E hoje, ainda hoje, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Jesus está trabalhando por você e com você, através do Espírito Santo. Ele te ajuda. Romanos 8, 26 diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Meus queridos, você não pode se sentir só. Você não pode se sentir solitário. Jesus está com você. Eu quero que você fique em pé.